Olá, você confere agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. A conta de luz pode ficar mais cara esse ano. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o aumento pode ser o maior desde 2018. No momento, a estimativa da agência é que o aumento fique em cerca de 13% em 2021, mas o percentual cairia para 8% com a devolução aos consumidores de uma parte dos 50 bilhões de reais cobrados a mais nas contas nos últimos anos. Mesmo assim, o aumento de 8% continuaria sendo o maior desde 2018, quando a alta média das tarifas foi de 15%. Esse forte reajuste nas contas de luz viria num momento em que o país ainda sofre com os reflexos da pandemia de Covid-19 na economia. E vários fatores contribuem para essa elevação das contas. De acordo com a ANEEL, eles vão do maior uso de termoelétricas até o câmbio. Segundo André Peptoni, diretor-geral da ANEEL, estudos já estão sendo feitos para que as medidas adicionais aliviem a pressão sobre as tarifas de energia. A declaração do imposto de renda já pode ser enviada a partir de segunda-feira, dia 1º de março. E o prazo vai até o dia 30 de abril. A Receita espera receber mais de 30 milhões de declarações. Já tem muito contribuinte se preparando para fazer a declaração do imposto de renda. A gente procura fazer no primeiro trimestre, até porque mesmo parcelando, você consegue diluir mais se você faz desde o início. Eu sempre deixei mais para o final. É um mau costume que a gente tem, acho que até por ter tanta coisa como prioridade para fazer no dia a dia e deixar sempre para a última hora mesmo. Eu tenho uma pessoa que anualmente faz todo esse trabalho, pede os documentos, recebe uma quantia razoável e salva a minha vida. Geralmente declara no comecinho, deixa mais para o final? Não, no começo. Porque o final pode acontecer alguma coisa. Então a gente se organiza para ser no começo. Estou preparado que eu sou contador, né? Agora... Salva a pele de muita gente. Salva. Agora as pessoas não estão preparadas não, viu? Agora logo que sai dia 1º de março, já faço algumas, depois vem os retardatários, né? E o seu? O meu lá pelo dia 15 já está entregue, com certeza. Neste ano não há correção na tabela e os valores serão os mesmos do ano passado. Devem ser declarados os rendimentos dos contribuintes que arrecadaram mais de R$ 28.559,70 de renda tributável em 2020. Estão isentos aqueles que oferiram renda abaixo de R$ 22.847. Então é importante observar que muitos pensam que acima de R$ 28.500 você é obrigado a declarar, e abaixo não. E não é exatamente esse valor, é só abaixo de R$ 22.847. A principal mudança em relação aos anos anteriores é a obrigatoriedade de declaração do auxílio emergencial para quem recebeu em todo o ano passado mais que R$ 22.847,76, somando o valor do benefício. Se no somatório deu 22.000 até 22.800, não vai precisar declarar. O prazo para a declaração do imposto de renda vai começar na próxima semana e deve se estender até o fim de abril. Quem fizer a declaração primeiro tem chances de receber a restituição mais cedo. E ainda dá tempo de corrigir qualquer informação que esteja errada. Caso você erre em alguma questão, caso você esqueça algum requisito, você vai conseguir fazer com mais tranquilidade a retificação desses erros. Então, caso alguma coisa dê errado, se você perceber que chegou a data de você receber os valores restituídos e você não recebeu, é importante ficar atento, porque isso é um indicativo de que algo estava errado e é importante o contribuinte se informar e ir atrás disso. Assim como no ano passado, as restituições serão pagas em 5 lotes e não em 7. O primeiro lote de restituição do imposto de renda será liberado em maio. Os outros 4 lotes de restituição serão pagos em junho, julho, agosto e o último em setembro. Quem não fizer a declaração, o que acontece? Quem não fizer a declaração está sujeito a pagamento de uma multa de R$ 165,74,
podendo chegar a 20% do valor do imposto. Essa multa diz respeito ao atraso ou ausência, tá? Essa multa ela não diz respeito à sonegação, ela diz respeito ao mero atraso ou ausência. O programa gerador do imposto de renda já está disponível para download no site do governo federal com versões para computador e para celular. Uma estimativa oficial indicou que a economia da Argentina encolheu 10% no ano passado. O PIB, a soma de tudo que é produzido em um país, é o indicador da atividade econômica. Na lei de orçamento enviada ao Congresso em setembro, o governo tinha estimado uma queda do PIB de 12,1% em 2020. No ano, os piores meses foram abril e maio, quando houve uma quase paralisação geral das atividades pela estrita quarentena decretada no país. A partir do terceiro trimestre, houve uma reabertura gradual da indústria e do comércio, embora tenham permanecido as restrições à circulação. De acordo com a estimativa mensal de atividade econômica, em dezembro passado, a economia do país cresceu 0,9% em relação a novembro, a oitava melhora na comparação mês a mês. A taxa média de juros do cartão de crédito rotativo subiu para 329% ao ano. Esse é o valor para o cliente que não paga o valor integral das compras do mês. Foi a quarta alta seguida. Os juros do rotativo caíram durante a pandemia, mas voltaram a subir em outubro do ano passado. Já o cheque especial, em janeiro, ficou em 119,6% ao ano. Ainda é caro, mas se não fosse o limite estabelecido pelo Banco Central, estaria pior. A Austrália aprovou uma lei que obriga o Facebook e o Google a pagarem pelo uso de conteúdo dos meios de comunicação. A intenção é que esta legislação sirva de modelo para resolver conflitos globais e equilibre as relações entre a mídia tradicional, que está em dificuldades financeiras, e os grupos que dominam a internet e captam grande parte da receita de publicidade. O governo afirmou que a lei irá garantir que os meios de comunicação recebam uma remuneração justa pelo conteúdo que geram, ajudando assim a manter o jornalismo de interesse público na Austrália. Google e Facebook afirmaram que cada um irá investir $1 bilhão em conteúdo de notícia durante os próximos 3 anos. O Google pagará por notícias que apareçam em sua nova ferramenta, Google News Showcase, enquanto o Facebook vai remunerar os fornecedores de seu novo produto, News, que será lançado em breve na Austrália. De acordo com as autoridades australianas de concorrência, o Google capta 53% da publicidade no país e o Facebook 28%. O restante é distribuído entre outros personagens do mercado, como empresas de mídia, algo insuficiente para financiar o jornalismo de qualidade. A dificuldade da imprensa se agravou com a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Na Austrália, dezenas de jornais fecharam e centenas de jornalistas perderam o emprego. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver dicas para economizar combustível, já que gasolina, diesel e etanol estão mais caros. A gente volta já. Com o preço dos combustíveis subindo, é importante saber como economizar. A nossa reportagem foi conversar com um especialista em manutenção de carros que deu várias dicas sobre o que fazer para gastar menos. Encher o tanque do carro está pesando cada vez mais no bolso do consumidor. Desde o começo do ano, a Petrobras reajustou os preços mais uma vez. Para se ter uma ideia, em maio de 2020, o preço médio da gasolina no estado de São Paulo, na bomba, era de R$ 4,01, enquanto o diesel custava R$ 3,20. Agora, em fevereiro de 2021, o preço da gasolina saltou para R$ 4,61 e o diesel para R$ 3,68. Apenas em 2021, a gasolina já subiu o preço 4 vezes. E como fica o consumidor? Abasteço quase que diariamente e eu vou ter que deixar meu carro em casa, porque está um absurdo o preço da gasolina. Ontem eu pagava R$ 4,30, hoje eu estou pagando R$ 5,00. É um absurdo. Olha, realmente é um absurdo, né? Porque quando aumenta o combustível, aumenta tudo, né?
Aumenta o pão, aumenta o açúcar, aumenta o feijão. Eu gasto o meio de transporte próprio para poder trabalhar diariamente. Eu gasto cerca de 30 quilômetros para vir, 30 para voltar e um tanque de gasolina por mês. Então, eu já estou começando a rever a necessidade de vir de transporte público, que ficará mais econômico. Encontrar alternativas para gastar menos é o que todo mundo quer. E acredite, existem formas de fazer isso. Mas a economia não está só na escolha do posto com o combustível mais barato. Você sabia que o modo como dirigimos o nosso carro e como cuidamos dele também interfere diretamente na economia do combustível? A manutenção do veículo pode alterar a autonomia dele, independente se é abastecido com etanol ou gasolina. Começa por aí, a parte de forma de condução. Como que você vai dirigir o veículo, né? Então, menos acelerações, freadas menos bruscas, você consome menos combustível. Dica, vidro aberto também consome mais combustível. Ar-condicionado consome mais? Consome. Os carros mais antigos eram em torno de 5% a mais. Os carros mais modernos, entre 1% a 2%. Então, houve uma melhora significativa nos carros mais novos, também no consumo de combustível quando você usa o ar-condicionado. Uma coisa que todo mundo esquece. Não é só procurar o combustível mais barato, é calibrar os pneus do carro. Então, semanalmente, no máximo quinzenalmente. Tem muita gente que anda com peso morto no carro. Não estou falando de pessoas, não. Estou falando de um toco de madeira, uma caixa de ferramentas enorme, furadeira. Não. Tudo que é peso a mais nos carros vai aumentar o consumo. Tanto é que tem muito carro que o paralama, o para-choque, é tudo de material plástico. Tem carro que até o capô é de material plástico. Por que isso? Que a montadora quer economizar? Não, quer deixar o carro mais leve. Então, peso morto no carro aumenta o consumo também. Uma dica muito importante. Muitos motoristas têm o hábito de andar com o carro no ponto morto para economizar combustível. Será que isso funciona mesmo? É mito ou é verdade? É um grande mito. É o famoso na banguela, né? Eu pego uma descida e ando com o carro em ponto morto, né? Para baixar a aceleração do motor. É mito. Então, qualquer descida, qualquer declive, sempre desça com a marcha engatada, engrenada. Seja no carro com transmissão mecânica e também nos automáticos. Você pode fazer a redução na marcha do automático. Assim, o sistema entra numa coisa chamada freio motor. Eu vou usar menos o freio, porque a redução da marcha vai segurar um pouco o carro e o carro inteligente, na injeção eletrônica, né, ó, aqui temos o computador, que é o módulo da injeção. Ele entende que se você está usando o freio motor, sobe o giro do motor, você não está acelerando, ele corta o combustível. Então é capaz de você descer toda a serra praticamente sem gastar quase que uma gota de combustível. Agora você já sabe, manter o carro em boas condições de uso pode significar a tão desejada economia no bolso. A Organização Mundial da Saúde alertou que os cuidados em relação à chamada Covid longa devem ser uma prioridade para autoridades sanitárias do mundo todo. Muitos pacientes apresentam sintomas de longa duração depois de serem infectados com o novo coronavírus. A afirmação foi feita pelo Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde. These are the many thousands who are experiencing... Estes são os milhares que estão experimentando condições pós-Covid, também conhecidas como Covid longa ou síndrome pós-Covid. Hoje, lançamos luz sobre o fato de que, em alguns pacientes, a deficiência após a infecção de SARS-CoV-2 dura meses, com graves consequências sociais, econômicas, de saúde e ocupacionais. Segundo a OMS, esses pacientes enfrentam ainda incredulidade ou falta de compreensão. Ainda não foi possível compreender o que leva alguns pacientes da Covid-19 a prosseguir durante meses com sintomas como cansaço extremo, dificuldades respiratórias ou problemas neurológicos e cardíacos, às vezes muito graves. A Organização Mundial da Saúde diz que 1 em cada 10 pacientes permanece doente após 12 semanas, e muitos por um tempo ainda maior. A Prefeitura de São Paulo antecipou a campanha de vacinação contra a Covid-19. A partir de hoje, idosos de 80 a 84 anos começam a ser vacinados. A vacinação será feita em 5 postos drive-thru e nas 82 AMAs que abrem aos sábados. Na segunda-feira, as doses estarão disponíveis para todos os postos da cidade para que esse público seja vacinado. Segundo a Prefeitura, São Paulo tem 140 mil idosos nessa faixa etária.
Imagine só saber se você está com Covid usando só o smartphone, um teste que leva apenas 10 minutos. O projeto está em estudo na França. Detectar de forma mais rápida e precisa se os pacientes têm Covid-19. Esse é o objetivo de uma pesquisa francesa que utiliza minúsculas partículas de anticorpos extraídas da família de camelídeos para produzir um teste que pode ser usado em um smartphone. O protótipo, denominado Cordia-1, não foi aprovado para uso, mas os testes iniciais com 300 amostras mostraram uma taxa de precisão de 90% em comparação com o teste normalmente usado, e se acredita que os resultados levam apenas 10 minutos. O teste Cordia-1 usa fragmentos de anticorpos de camelos, dromedários, lhamas. Esses nanocorpos são enxertados na superfície de um eletrodo. Ao entrar em contato com a proteína pico do vírus Covid-19, eles interagem para produzir uma mudança na corrente elétrica através do eletrodo. Quando o aparelho do teste, um dispositivo do tamanho de um stick USB, é conectado a um smartphone, a corrente aparece como um sinal em um gráfico. A próxima fase do projeto é realizar um teste de 3 meses em mais de 1.000 pessoas. Na África do Sul, para proteger os banhistas, as autoridades instalaram um polêmico sistema de rede contra tubarões. Ambientalistas questionam se elas são a razão da diminuição no número de espécies desses tubarões. Uma última respiração para encher os pulmões antes de entrar no Oceano Índico. É hora de mergulhar com os tubarões. Os tubarões galha preta são comuns ao longo de Aliwal Shoal, uma área marinha protegida na costa leste da África do Sul. Para alguns do grupo, este é o primeiro encontro com o predador. Foi uma experiência incrível, são animais realmente majestosos debaixo d'água e simplesmente mergulhar com esses peixes e vê-los no habitat natural é incrível. Nadar ao lado de tubarões é a especialidade de Gary Snodgrass, mas por vários anos o proprietário deste centro de mergulho viu o número e a diversidade de animais diminuir. Alguns dos maiores predadores desapareceram quase completamente. Costumávamos chamar de mergulho do tubarão-tigre, mas tivemos que mudar o nome porque não podemos chamar dessa forma. Raramente vemos essa espécie. Nos últimos anos, o número desses tubarões diminuiu de forma dramática, infelizmente. As redes de tubarão podem ser um dos motivos para essa diminuição de animais. A estrutura fica apenas a algumas centenas de metros da costa e tem 212 metros de comprimento e 6 de largura. Este sistema não mantém os tubarões longe das praias, porque eles podem simplesmente passar por baixo ou ao redor das redes. As redes são basicamente cortinas da morte. São um sistema passivo que foi colocado na água e qualquer coisa que coloque a cabeça nessa rede morre. É assim que a rede funciona. Na verdade, as redes têm um objetivo final: pegar tubarões. O dispositivo é da década de 1950, quando uma série de ataques fatais causou pânico entre os banhistas da região. Hoje, o Conselho dos Tubarões da província administra mais de 37 praias ao longo de 300 quilômetros de costa. Não houve ataques fatais desde que as redes foram instaladas, mas o sistema é criticado também pelo impacto em outras espécies. Na tentativa de reduzir a captura acidental de animais inofensivos, nos últimos 15 anos reduzimos cerca de 15 quilômetros de rede e o substituímos por 117 linhas de tambor. Essas são simplesmente anzóis com isca suspensos sob um tambor. O uso de linhas de tambor pode ser mais direcionado, mas é igualmente mortal. De acordo com dados oficiais, pelo menos 400 tubarões são mortos na África do Sul a cada ano, incluindo cerca de 50 espécies protegidas, como tubarões brancos e tubarões martelos. Para Jean Harry, chefe do grupo de preservação marinha Wild Oceans, matar tubarões para proteger os banhistas é um pensamento ultrapassado. Ter as redes lá e saber que elas realmente não impedem que grandes tubarões venham às praias dá às pessoas uma falsa segurança. Também sinaliza para as pessoas que tubarões são perigosos e que elas devem ser protegidas, quando na verdade precisamos mudar a opinião das pessoas. As redes não vão desaparecer tão cedo, especialmente porque a região atrai mais de 6 milhões de visitantes a cada ano. Apesar da reputação, os tubarões desempenham um papel fundamental na cadeia alimentar e na biodiversidade do oceano. Mas diante da realidade econômica do turismo, os tubarões dificilmente vão perder a imagem de vilão do mar.
Uma ovelha selvagem e doente encontrada em uma floresta na Austrália produziu mais de 35 quilos de lã depois de ser tosada pela primeira vez em muitos anos. Baraque foi encontrado em uma mata do estado de Vitória e levado para um refúgio de animais ao norte de Melbourne. Ele era um cordeiro jovem que se perdeu e nunca mais voltou, razão pela qual seu pelo não foi tosado por quase 5 anos. Para seu bem-estar, as ovelhas devem ser tosadas pelo menos uma vez por ano, caso contrário é difícil sobreviver, especialmente na Austrália, onde os verões são muito quentes e secos. O animal não conseguiu superar o recorde mundial de 2015, quando uma outra ovelha ficou famosa com uma pelagem que chegou a pesar 41 quilos. De qualquer modo, Baraque teve seu momento de glória. O vídeo de sua tosa teve 2,5 milhões de visualizações na rede social TikTok. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau!